Aí borra mais. Aí borra mais. Cadê o detetive? Aqui. Em Hereges, eu tô muito apegada aos personagens, vamos lá. Vai dar certo, vai dar tudo certo, vai dar. Em Hereges, o autor Leonardo... Para quem gosta de romance histórico, esse é o livro certo. Para quem gosta de história policial, esse é o livro certo. Ou para simplesmente quem adora uma boa literatura, chegou o livro do ano, Hereges, do cubano Leonardo Padura. O autor Leonardo Padura traz de volta um personagem que já fez parte de outros romances dele, o detetive Mário Conde. Ele é procurado por um rapaz americano de descendência cubana, o Elias Kaminsky, que vem com uma história super rocambolesca de um quadro do Rembrandt que pertenceu há mais de 300 anos à sua família e de alguma forma sumiu e reapareceu naquele ano de 2006 por um leilão em Londres. Isso acaba trazendo à tona a história do seu pai, Daniel Kaminsky, que foi para Cuba ainda criança, fugindo da Polônia para viver com um tio antes dos pais e antes da ocupação nazista, mas quando a família já pressentia que a coisa ia ficar complicada lá. Ele, no ano de 1939, vai receber a família junto com o tio e é uma história bem trágica de um problema político, onde estava envolvido Cuba e Estados Unidos. Esse navio acaba sendo mandado de volta para a Polônia e a maioria dos judeus que estava naquele navio morre. E o Elias herda toda essa história pesada dos seus antepassados. Mas ele é um homem americano, é a primeira vez que ele vai a Cuba. Então ele quer fazer um certo resgate familiar. Através do Mário Conde e das interpretações que ele vai dando a esse caso, personagens muito cativantes começam a aparecer ao longo do livro. Ele aborda o romance histórico passando pela Holanda dos anos 1600, na época do Rembrandt. E a terceira história que vai aparecer, uma história super contemporânea que fala sobre os emos. Alguém aí ainda lembra dos emos? Em Havana, aqueles emos sem internet, assim. Ele é um livro de 500 páginas, escrito com uma maestria absurda, com uma tendência de ser, sim, o grande livro do ano. Eu tive uma experiência bastante profunda com o livro, quase sexual, porque eu fiquei deitada na cama com ele durante 8 horas, sem levantar nem para tomar água. Acho que a gente gostou muito do Homem que Amava os Cachorros, que é o romance anterior do Leonardo Padura, que realmente o fez explodir no Brasil como o grande expoente da literatura que ele é. Eu ia contar que ele é foda, que ele é um cara incrível, que ele mora muitos anos na mesma casa em Cuba e que então tem toda essa coisa lendária que dá vontade de você se hospedar, e tem um personagem que também vive na mesma casa há 1000 anos. Esse é o destino natural de todos os cubanos. Mas a gente não vai falar a respeito de nada disso. E eu também não vou falar dos romances policiais, porque eu acho que as pessoas têm que ir atrás, não é para deixar tudo mastigado. E são aqueles romances policiais legais da companhia que tem bordinha colorida, mas alguns deles estão esgotados, inclusive o Adeus Hemingway, que se eu não me engano saiu pela Bem Viral. O que mais? Não tem muito o que falar, né? E a sinopse em 3 palavras do Hereges: convicção, ousadia e ventura. Foi um prazer, até o próximo Literatório. Tchau, tchau.